Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Galera, vamos fazer essa questão aí que é bem legal, uma questão de velocidade média, né? E a questão diz o seguinte, ó, um avião parte de uma cidade A para outra cidade B, mantendo a velocidade constante igual a 250 km por hora. Ao alcançar metade do caminho, é forçado a diminuir a velocidade, mantendo-a constante em 200 km por hora. Consequentemente, chega ao destino com 15 minutos de atraso. Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual a distância entre as cidades A e B? Essa questão foi retirada desse livro aí, né? Da Moderna Plus, Física, os Fundamentos da Física, né? De Ramalho. É uma questão bem interessante e vamos resolvê-la agora detalhadamente para você. Ok, gente, vê só. Fiz um esquema aqui, né? Do avião percorrendo essa distância AB, certo? E nessa distância AB, a gente vai determinar, não é, o tempo gasto por ele sem nenhuma perda, né? Nenhuma forçada de diminuição aí de velocidade, como ele falou, quando a velocidade passa para 200 km por hora. Preparei aqui um esquema para a gente ver o que está ocorrendo. Ó. Então aí está a situação antes, né? Antes o avião percorreu uma distância D, essa distância D é o que ele quer, certo? Ele vai gastar um intervalo de tempo ΔT e a velocidade dele é constante, que é de 250 km por hora. Vamos fazer a velocidade média nesse trecho aí, né? Velocidade média nesse trecho, gente, ó. Velocidade média aí, ó, V, vou chamar de V, certo? V nesse caso vai ser quem? ΔS sobre quem? ΔT. Essa velocidade aí é de 250 km por hora, então, velocidade de 250. O ΔS é simplesmente a distância entre A e B, que é D, né? Sobre o intervalo de tempo, que é ΔT. Tranquilo? Eu vou passar para o outro lado o ΔT, né? E o 250 eu vou apenas trocar, né? Como a gente faz meio pelos extremos, a gente pode fazer isso aqui, ó. ΔT é a mesma coisa que D sobre 250. Isso daqui, gente, vai ser útil para a gente, certo? Então, isso aqui, ó, a gente vai precisar lá na frente. Tranquilo? Vamos ver agora uma situação, né? Em que na segunda etapa, né, do percurso que ele vai percorrer aí, né, a segunda metade do trecho aí, a velocidade dele vai diminuir para 200 km por hora. E aí ele vai ter um atraso de 15 minutos, né? Então, eu preparei também um esquema aqui para simplificar o enunciado, né, o desenvolvimento da questão. Então, vou colocar ele aqui agora. Então, tá aí a segunda parte, né? Eu coloquei aí, ó, como é a metade do trecho que ele vai percorrer com a velocidade de 250, então ele vai percorrer, gente, uma distância aqui, ó, que é metade, é D sobre 2. A outra metade, D também sobre 2. A primeira metade, a velocidade dele é constante, de 250 km por hora. Na segunda metade, agora, ele já vai diminuir, né? A velocidade vai ser 200 km por hora. No primeiro trecho, ele vai gastar um tempo ΔT1, no segundo trecho, ele vai gastar um tempo ΔT2. Veja que a questão fala que ele teve um acréscimo de tempo, né? Ele teve um atraso aí de 15 minutos. 15 minutos, convertido em horas, é um quarto de hora. Então, o que é que acontece? O tempo dele aqui, ó, o tempo dele vai ser ΔT, ó, ΔT aqui, ó, ΔT, mais um quarto de hora. Então, ele vai chegar ali em B com um atraso de 15 minutos, que corresponde àquele um quarto ali de hora. Então, isso aqui tudinho, ó, tá em horas, viu, gente? Isso aqui tudinho tá em horas. Tranquilo? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema ali, ó. O mesmo esquema. A gente vai fazer velocidade média no primeiro trecho. Eu vou chamar aqui de V1, ó. V1 é igual a ΔS1, que é o primeiro trecho, sobre ΔT1, certo? V1 nesse caso é 250, ó, 250. ΔS1 é D sobre 2. E o intervalo de tempo ΔT1.
Aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer meio pelos extremos, né? Então vai ficar 250, eu repito. E divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu faço isso, gente, vai ficar dessa forma aqui, ó. D sobre 2 vezes delta T1. E aí, mais uma vez, eu vou trocar o delta T1 por 250. Só que esse 250 vai passar para o outro lado multiplicando 2, né? Então, vai ficar delta T1 é igual a D sobre quanto? Sobre 500. Então, esse é o intervalo de tempo que ele teve naquele primeiro trecho, né? Com a velocidade de 250. No segundo trecho, gente, ó. No segundo trecho, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Velocidade 2, V2, é igual a delta S 2 sobre delta T2. Velocidade 2 no segundo trecho é 200 km por hora. Delta S2, olha ali, ó. A metade, né, D sobre 2, essa distância agora que ele vai percorrer, dividido pelo intervalo de tempo, que é delta T2. Mais uma vez aqui, ó, a mesma coisa aqui embaixo é 1. Vou repetir aqui o 200. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ficar D sobre 2 vezes delta T2. Vou passar o delta T2 e trocar o delta T2 por 200. Só que esse 200 vai multiplicar o 2, né? Então vai ficar delta T2 é igual a D dividido por quanto? Por 400. Certo? Então eu tenho delta T1 naquela metade ali, né, do percurso. Na outra metade, D sobre 400. Então D sobre 500 na primeira metade, na segunda metade, D sobre 400. E aí, gente, vê só. Esse tempo que ele vai gastar, esse tempo aí que ele vai gastar, tu concorda comigo que delta T1 com mais delta T2 é igual a esse tempo aqui que ele chegou, né? Então a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Delta T1 mais delta T2 é igual a delta T mais 1/4 de hora, né? E agora vamos substituir, ó. Quem é delta T1? Delta T1 é D sobre 500. Delta T2, D sobre 400. Delta T, olha como é útil isso aqui, ó, que a gente fez logo no começo, ó. É D sobre 250. Então, ó, delta T é D sobre 250 mais 1/4. Beleza? E aí eu posso tirar o MMC de 500, 400, 250 e 4. O MMC desses 4 números aí, o MMC é igual a 2.000. E aí 2.000 eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2.000 dividido por 500 dá 4. 4 vezes D, 4D. Mais 2.000 dividido por 400 dá 5. 5 vezes D, 5D. Igual 2.000 dividido por 250 dá 8. 8 vezes D, 8D. Mais 2.000 dividido por 4 vai dar 500, né? 500 vezes 1, 500. Agora é só calcular isso aqui, né? 4D mais 5D, isso aqui vai dar 9D. O 8D, que está no segundo membro, passa para o primeiro, vai ficar menos 8D igual a 500. 9D menos 8D, isso aqui vai ser D, que é justamente a distância entre A e B ali, né? Que ele está querendo. Então, D é igual a 500 quilômetros. Essa é a distância, né, entre essas duas cidades que ele está querendo na questão. Certo? Então, D é igual a 500 quilômetros.
Beleza? Então aí é uma questão legal, uma questão que caiu na Olimpíada Brasileira de Física. E essas questões de velocidade média, cinemática, sempre caem nos teus vestibulares. Então estuda, que é questão certa em tua prova. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, diga para os seus amigos para o canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau. Fui, galera!